Súmulas vinculantes do STF. Súmula vinculante número 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar número 110 de 2001. Súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Essa súmula despenca em prova. Súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante número 7. A norma do parágrafo 3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional número 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Súmula vinculante número 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Súmula vinculante número 9. O disposto no artigo 127 da Lei 7210 de 1984, Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, CF, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante número 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4, da Constituição Federal. Súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Essa súmula também despenca em prova. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante número 16. Os artigos 7, inciso 4 e 39, parágrafo 3, redação da Emenda Constitucional 19 de 98 da Constituição, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante número 17. Durante o período previsto no parágrafo 1 do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Essa súmula também cai muito em prova. Súmula vinculante número 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Súmula vinculante número 20. A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, o GDATA, instituída pela Lei nº 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do artigo 5, parágrafo único da Lei nº 10.404 de 2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1 da medida provisória número 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante número 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra o empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45/04. Súmula vinculante número 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1, incisos 1 a 4 da Lei nº 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26. A 25 também cai bastante em prova, tá? Súmula vinculante número 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado,
a realização de exame criminológico. Súmula vinculante número 27. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia quando a Anatel não seja litisconsorte, passiva, necessária, assistente nem opoente. Súmula vinculante número 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante número 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não seja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante número 30. A súmula vinculante número 30 está pendente de publicação. Súmula vinculante número 31. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Eu acredito que essa súmula cai bastante ali para quem está estudando para a parte da carreira fiscal, né? Eu não sei, mas eu acredito que sim, porque quando eu estava estudando tributário, eu acho que eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. Súmula vinculante número 32. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante número 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Súmula vinculante número 34. A gratificação de desempenho de atividades de Seguridade Social e do Trabalho, GDA-SST, instituída pela Lei 10.483 de 2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde que o advento da medida provisória número 198 de 2004, convertida na Lei 10.971 de 2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional, emenda 20 de 98, 41 de 2003 e 47 de 2005. Súmula vinculante número 35. A homologação da transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retomam-se à situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante número 36. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, o CIR, ou de carteira de habilitação de amador, o CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Isso despenca em prova essa súmula. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Também cai perguntando isso em prova. Súmula vinculante número 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Súmula vinculante número 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8, inciso 4 da Constituição Federal só é exigível aos filiados ao sindicato respectivo. Súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
Súmula vinculante número 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor De novo. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor, investir-se em prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante número 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Isso também pergunta muito em prova. Súmula vinculante número 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula vinculante número 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante número 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante número 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante número 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante número 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante número 51. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8622 de 93 e 8627 de 93 estabelece-se aos servidores civis do Poder Executivo, observada as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Só um instantinho aqui que meu celular tá tocando bem agora. Dando continuidade aqui, eu não me lembro qual súmula que eu parei, tive que parar aqui para atender o telefone, mas eu acredito que foi na 47. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante número 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Importou-se e lascou, como diz a Maria Cristina. Isso cai lá pro lado do fiscal lá, que está estudando pro fiscal. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante número 51. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8622 de 93 e 8627 de 93 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante número 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Súmula vinculante número 53. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 144, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Súmula vinculante número 54. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Súmula vinculante número 55. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Isso cai também em prova. Súmula vinculante número 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641, número 641.320/RS. Súmula vinculante número 57. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos e ainda que possuam finalidades acessórias. E a última súmula, que é a súmula vinculante número 58. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.